Olá, eu estou aqui para falar dos riscos que as nossas crianças estão correndo diariamente. São riscos dos deslocamentos para casa, para a escola. Eu quero falar do risco do trânsito. Entre 5 e 14 anos, a principal causa de acidentes com as crianças é devido a acidentes de trânsito. Nós estamos falando, no censo de 2021, de 936 óbitos de crianças e mais de 11 mil crianças internadas. A situação é séria. Nós estamos falando de mais de 20 mil ocorrências em que as crianças foram ou mortas ou internadas. Para você, qual seria o número aceitável de vítimas? Só há um número aceitável. O único número aceitável é 0. O que a gente pode fazer então para reduzir esse número grande de acidentes e mortes? Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa ensinar as crianças a se protegerem e nós, adultos responsáveis por elas, temos que ser o principal exemplo. Nós precisamos lembrar que as crianças são passageiras, ou são pedestres, ou são condutoras. Quando as crianças estão sob nossa responsabilidade direta, quando somos os condutores, ou somos os adultos que estão no banco de trás da criança, em um veículo por aplicativo, por exemplo, temos que lembrar que as crianças são naturalmente mais distraídas. E é nossa função lembrarmos de colocar o cinto de segurança nelas, pois é o cinto de segurança a principal causa de diminuir em 50% os acidentes fatais com crianças nos bancos traseiros. Nós temos que lembrar que as crianças esquecem, temos que afivelá-las ao cinto corretamente. Temos que nos lembrar que braços, cabeça, sempre dentro do veículo. Acontecem alguns acidentes de trânsito porque as crianças estão distraídas olhando para fora, com o bracinho do lado de fora, colocando até a cabeça, o corpo, e a gente tem que lembrar que estamos todos sujeitos aos sinistros de trânsito. Quando a criança é passageira de moto, nós temos que lembrar que existem regras de idade para conduzir essas crianças e que elas precisam usar adequadamente o capacete. O capacete tem que estar com a viseira. O segundo ponto que nós temos que preocupar são quando as crianças são pedestres. Atropelamento é um dos principais motivos de óbitos de crianças. É o segundo principal motivo. Nós temos que entender que as crianças enxergam o trânsito de uma forma diferente dos adultos. Elas são mais baixas e por isso não conseguem enxergar acima dos veículos que estão estacionados na via. Elas se distraem com facilidade e existe uma coisa que é um pouco diferente dos adultos com relação a conseguir entender a velocidade que os veículos estão se aproximando dela. A gente observa que as crianças não conseguem calcular o tempo que elas vão gastar para atravessar e se esse tempo será suficiente para atravessar em segurança. É muito importante ensinarmos as crianças a olharem para os dois lados da via, mesmo que seja uma via de mão única. Quem nunca viu alguém andando na contramão de direção com uma motocicleta, ou mesmo com a bicicleta, essas com motores que estão sendo alvo de tantos acidentes. Então a gente tem que ensinar as crianças a atravessarem um local seguro, tem que mostrar a importância de uma faixa de pedestre. A faixa de pedestre ela deixa claro para os condutores de veículos que ali é um local em que pode ocorrer uma travessia de pedestre, está destinada a isso. Nós temos que nos lembrar que a travessia nas esquinas permite que os pedestres consigam ver os veículos e os condutores dos veículos conseguem ver os pedestres de forma bem mais clara. É importante a gente diferenciar agora o seguinte: atravessar no meio do quarteirão oferece uma grande segurança por ter uma distância para você observar o veículo que está vindo e fazer esse cálculo do tempo, se dá tempo de atravessar ou não. Diferente de quando a pessoa atravessa próximo da esquina e não tem essa visão. Essa visão é muito importante para calcular esse tempo. Então a gente precisa ensinar essas crianças a atravessarem com esse princípio de segurança. Ainda sobre travessia de pedestres e o risco de atropelamento, eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Perguntem aí no Google qual é a equivalência de queda de um prédio com a de atropelamento em velocidade. Por exemplo, a 30 km por hora, um atropelamento de uma pessoa equivale como se ela tivesse caído do segundo andar de um prédio. Quando a gente passa para 50 km por hora, isso equivale a cair do quarto andar.
Quando a gente pensa dessa forma, a gente entende que 10 km por hora que a gente diminui na nossa velocidade em uma área escolar fará uma grande diferença. Deixo aí a sugestão. Pesquisem a equivalência de queda, a altura de queda em quantidade de andares em função da velocidade que os veículos estão transitando na via. Um outro ponto que requer cuidado é quando estamos atravessando e algum veículo está manobrando perto da gente. É uma situação natural para o condutor que, quando está manobrando em marcha ré, diminua a visibilidade. Os veículos têm o que chamamos de pontos cegos. Para o pedestre, que às vezes não conhece como funciona dirigir um veículo, não vai saber que o condutor consegue ou não consegue ver o que está acontecendo ali atrás. Então evitem ao máximo atravessar próximo a veículos que estão realizando manobras. Finalizando a parte de pedestres, eu queria que vocês observassem que quando você está atravessando, nem sempre os condutores estão te vendo. É importante a gente ensinar 3 coisinhas para a criança. Eu chamo de pare e olhe a cena. Ela tem que parar antes de iniciar a travessia, para olhar para os 2 lados. Elas têm que olhar com calma, verificando se vem veículo ou não. E acenar para o condutor, mostrando que ela vai atravessar. Em algumas cidades isso é chamado de sinal de vida. Ou seja, estou mostrando que eu tenho a intenção de atravessar. E quando, então, a criança percebe que está sendo realmente vista, é que ela vai atravessar. É muito importante quando a gente vai atravessar uma avenida larga, com 2 faixas, com 3 faixas, atravessar com cuidado, mesmo que o primeiro veículo tenha parado, observar se na segunda faixa os veículos já pararam para você também. Nós devemos ensinar isso para as nossas crianças. Agora nós chegamos no terceiro ponto, talvez seja o mais complicado de ensinar. É quando a criança se torna condutora. Acidentes com bicicletas representam 28% das internações de crianças. Nós não estamos falando de machucadinhos, nós estamos falando de crianças internadas por acidentes de bicicletas. Eu quero deixar claro aqui que as crianças não aprenderam sobre condução de vias, sobre código de trânsito. Nós precisamos mostrar para elas por que é obrigatório que a gente pare, uma parada obrigatória, não está claro. Entender por que dar preferência. Entender o que significa uma contramão. Nós, na condição de responsáveis, na condição de pais, nós precisamos deixar claro para a criança que se ela vai andar na rua, ela tem que respeitar a rua. Ela tem que entender que se ela entra na contramão de direção de uma pista, talvez não vai ter espaço para ela e para o veículo que vem em direção contrária. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que muitas crianças estão andando com essas bicicletas com motor. Pensem comigo. Foi feito para ser uma bicicleta. Tem freios para parar uma bicicleta e a velocidade de uma bicicleta, mas elas andam igual uma moto. Peço que os pais tenham especial atenção com esse tipo de brinquedo, pois depois que começou essa febre das bicicletas com motor, o número de acidentes com crianças cresceu assim assustadoramente. É nossa função, como pais, como responsáveis e como educadores, ajudarmos as nossas crianças a se manterem em situação de segurança. É só dessa forma que nós vamos atingir aquilo que eu disse anteriormente, de 0 acidentes, 0 mortes. Eu espero que essas palavras possam ser úteis e na descrição do vídeo estarão todas as fontes de onde eu tirei essas informações. Muito obrigado.